Bem-vindos ao programa Escola de Negócios. Aqui você já sabe que é um lugar para você crescer, aprender e prosperar. Hoje nós estamos com um programa ímpar. Eu estou trazendo, junto com o meu diretor, algumas perguntas, tá? Dos nossos telespectadores, as perguntas que os empreendedores estão trazendo para o programa. Gente, estão vindo muitas perguntas e eu já quero, desde já, gratidão por essas pessoas que estão tirando dúvida, que estão assistindo o programa, que estão nos encontrando nas ruas e falando conosco. Então, assim, gratidão por tudo que está acontecendo através desse programa. Então, nós compilamos algumas perguntas, nós temos muitas perguntas, gente, e isso é muito bom pra gente. Isso é um sinal que o programa está dando certo. Isso é um sinal que as pessoas estão assistindo o programa. Eu quero, desde já, te incentivar a mandar a sua pergunta. Quem sabe você não vai ser respondido e o seu nome ser falado aqui no programa. João Ferreira, proprietário de uma loja de roupas da cidade de Barcarena. Ele é empreendedor do setor de varejo. A dúvida dele: estou enfrentando dificuldades em separar as finanças da minha empresa com as finanças pessoais. O que posso fazer para organizar melhor isso e evitar a confusão patrimonial? Uau, que pergunta boa, né? Que pergunta pertinente. É uma pergunta que muita gente faz nos nossos treinamentos, nas palestras, nas mentorias, e é uma dor do empresário, tá? Como ele faz? Por quê? Porque ele mistura finanças pessoais com finanças empresariais. Ele mexe na conta do banco, ele mexe na conta da pessoa física e fica aquele, eu vou falar aquela expressão, aquele balaio de gato, né? Então, se você faz isso, e aí eu quero falar diretamente para o José Ferreira, proprietário de uma loja de roupas, não é isso? E eu quero mandar um beijo, gente, vou abrir um parênteses. Mandar um beijo pro pessoal de Barcarena, povo de Barcarena. Tá assistindo em peso o programa, eu tenho mais de 25 perguntas só do pessoal de Barcarena. Vão ser respondidas, tá? Nem que seja nas minhas redes sociais, e já siga as redes sociais, eu vou responder a pergunta. Mas eu quero mandar esse abraço, pessoal de Barcarena. Gratidão pela audiência e partiu ser rica, né? Partiu ser rico. Eu vou responder aqui pro João Ferreira e pro nossos telespectadores o seguinte, e aí eu vou trazer a minha experiência, tá? Como eu faço com a minha empresa. O que eu faço? A primeira coisa que eu decidi fazer foi definir o prolabore da minha empresa, Anderson. O empresário, ele precisa definir o quanto ele vai gastar, quanto ele vai tirar, para sua vida pessoal. Isis, o que é o prolabore? O prolabore é o salário do dono. Tem empreendedor que não sabe o que é prolabore, tá? O prolabore é o salário do dono. Eu vou colocar aqui embaixo. Então, você precisa definir qual vai ser o seu salário. Você não pode, escuta o que eu estou te dizendo, você não pode tirar quanto você quer da sua empresa. Um mês eu tiro 5 mil, outro mês eu tiro 7, outro mês eu tiro 20, outro mês eu tiro 50. Você não pode fazer isso. Por que você não pode fazer isso? Porque o seu prolabore, o seu salário tem que estar contido na estrutura de custo do negócio. E detalhe, normalmente dentro do custo fixo. Então, se você não sabe dividir o que é custo fixo e o que é custo variável, já nos siga nas redes sociais e já segue o nosso canal do YouTube, que eu vou entregar em 2025 muito conteúdo falando sobre isso. Então, o teu prolabore, ele tem que estar dentro do custo fixo, ok? Isso é uma das primeiras confusões, quando mistura CPF de CNPJ. E o segundo é você ter a sua conta física e a sua conta jurídica separada. Conta de banco. Conta de banco, perfeito. Você tem que literalmente ter a sua conta física, da pessoa física do João Ferreira, bancária, e o seu CN e a conta jurídica. Você tem que se pagar como você pagaria o seu colaborador. Perfeito. Tá? Aí ninguém faz isso. Faz, gente. Empresas com gestão, empresas com planejamento financeiro, Anderson, fazem isso. Os meus mentorados, os meus clientes, eu determino isso na consultoria. Você tem que ter a sua conta física, a pessoa já tem uma conta física. Gente, tem gente que tem 10 bancos. Tem gente que tem um monte de banco, um monte de lugar. Isso aí acaba partindo do pressuposto que a pessoa começa a criar hábitos positivos, né, de separar. Então, ou seja, dentro da empresa, ela determina
o seu salário e viver com aquele salário que ela determinou. Perfeito. Obviamente que o salário tem que estar condizente com o lucro que a empresa da empresa pode pagar. Para que ela não venha a sangrar a empresa. Ela não pode ser a pessoa que mata a galinha dos ovos de ouro. Como um grande entrevistado aqui no seu programa falou uma vez, se eu quiser que a minha renda pessoal, o meu padrão de vida aumente, eu preciso fazer mais dinheiro. Fazer mais dinheiro. Foi que a empresa, Jonas, perfeito. Que o Jonas falou, né? Trazer a minha empresa, fazer alavancar, melhorar o faturamento, melhorar o lucro e, consequentemente, eu consigo melhorar o meu prolabore. Perfeito. Então, vamos recapitular tudo que o João Ferreira perguntou, tá? A confusão dele é CNPJ e CPF. Ok. Para você ajustar isso, para você enxergar e parar com essa confusão, você precisa tirar o seu prolabore. Ponto. Primeiro, tirou o prolabore, definir o salário, eu vou trazer o que você falou, definir o salário que a tua empresa pode pagar. Quer melhorar? Melhora o faturamento. O teu lucro. Perfeito. Teu lucro. Melhora o faturamento. Então, assim, Anderson, eu falo por experiência, tá, gente? Já peguei empresa que o salário do dono era 47% do faturamento. Olha isso. A empresa fatura X valor, vou colocar em números, a empresa faturava, em média, 50 mil, 47% era só, faz conta aí comigo, 47% era só da saída do gestor. Ou seja, essa pessoa não enxergava a empresa dela. E o que acontecia? O que acontece quando acontece uma coisa dessa? A empresa não vê dinheiro, porque uma grande parte do dinheiro da empresa está indo para a vida pessoal do dono. Gente, vamos parar com isso. Se você quer ter empresa, trata a tua empresa como se fosse uma coisa séria. E não consegue, né, fazer com que a empresa às vezes cresça. Por quê? Não vai crescer nunca. Porque o padrão de vida que ela começou a tirar dinheiro da empresa não é compatível com a vida financeira da empresa. Não. E o que acontece? Pegando o teu gancho. Quanto mais a empresa está crescendo, mais o padrão de vida da pessoa aumenta. Não estou falando que o seu padrão de vida não tem que aumentar. Eu estou falando só para você ter planejamento financeiro, porque, óbvio, quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta um pouco mais. Mas olha o que eu falei, um pouco mais. Tem gente que quer gastar tudo. Sabes o que acontece muito? E eu falo isso pelos meus 13 anos de experiência e 13 anos de experiência rodando o Brasil, tá? As pessoas compram logo um carro novo. Começou a ganhar dinheiro, troca de carro. Começou a ganhar um pouquinho de dinheiro, compra logo uma caminhonete. Bem típico de interior, né? Que está se trazendo para a cidade. Então, assim, quer ajustar, quer dividir o seu CPF para o CNPJ, olha quanto você precisa ganhar realmente, o que a sua família pode pagar, o que a sua empresa pode pagar de salário para você, não é quanto você quer tirar, é quanto a sua empresa pode pagar de salário para estar dentro do custo fixo. Isis, eu não consigo viver com o que a empresa pode pagar. Ok, faz a tua empresa dar lucro. Quer tirar mais um pouquinho? Coloca um salário para você no custo fixo e faz a tua empresa dar lucro para você tirar mais. E aí você divide o lucro que a gente pode falar isso depois. Acho que ficou bem claro a resposta para o João Ferreira. Para o João Ferreira, perfeito. Vamos lá para a segunda dúvida, que é da Maria Costa, dona de salão de beleza na cidade de Ananindeua, empreendedora do setor de beleza. Perfeito. A dúvida dela é: com a instabilidade financeira, fico com medo de investir na expansão do meu negócio. Como posso saber se é o momento certo para crescer e investir no crescimento da minha empresa? Perfeito. Mais uma vez, vou dar um beijo. Maria da Costa, de Ananindeua, gratidão pela pergunta, uma pergunta extremamente pertinente, tá? E aí a gente dentro das nossas perguntas, né, Anderson, compilando as perguntas que nos foram enviadas, tem muita pergunta, gente, do financeiro. Muita dor financeira, não é, Anderson? Essa acho que a grande mazela da sociedade brasileira, né? É a educação financeira, é o conhecimento, como se posicionar diante da sua vida financeira. Aí vem a parte de como eu administrar, como eu fazer crescer o meu rendimento pessoal, como eu fazer crescer
a minha gestão, a minha empresa. Então essa é uma mazela muito grande dentro da sociedade brasileira e inclusive a gente está incluído, que é a sociedade paraense. Verdade. Respondendo o que a Maria perguntou, Maria, a sugestão que eu vou te dar é, você precisa fazer um planejamento financeiro. Se você quer crescer e bater o medo, e tá tudo bem ter medo, mas vai com medo mesmo, mas para isso você precisa ter um planejamento financeiro. E para isso, Isis, como montar esse planejamento financeiro? Você precisa montar o seu fluxo de caixa, tá? Você precisa colocar dentro do teu mês as tuas entradas e as tuas saídas e deixar isso definido. Quando você monta um fluxo de caixa de 30 dias, Anderson, você consegue enxergar o quanto entra e quanto sai. E aí você consegue ver o saldo. Detalhe, saldo de caixa, gente, não é lucro. É um grande erro do empresário é achar que o que sobrou em caixa é lucro. Olha o que eu vou falar para você agora, presta atenção. Você pode ter uma empresa lucrativa e financeiramente quebrada. E você pode ter uma empresa financeiramente sadia, tendo saldo de caixa e não ter lucro. Isis, como é que... Me embananou a cabeça do povo agora, né? Me segue no Instagram, que lá eu falo muito sobre isso. Mas eu posso... E repetindo, né? Quando a Maria pergunta assim, eu quero expandir, eu quero crescer. Se ela não conseguir enxergar o fluxo de caixa dela e a estrutura econômica dela, ela não vai saber quanto ela precisa vender para ter lucro, olhar econômico, para sobrar no dinheiro suficiente para expandir. Agora também, se ela não faz um fluxo de caixa correto, baseado na entrada e saída, e uma média de 3 meses, eu estou dando uma média de 3 meses, mas faz um ano para expandir, né? E enxergar realmente a entrada e a saída dela, e ter uma sobra de caixa lá onde ela possa começar a fazer uma reserva, né? Então, reserva para expandir, ela pode expandir, e na hora que ela vai precisar de dinheiro para segurar a onda daquele negócio que ainda não ficou viável, vai sangrar a empresa que está dando dinheiro. E só um adendo aí, com relação ao fluxo de caixa, muita gente tem um fluxo de caixa, tem a sazonalidade, né, da receita. Às vezes tem 15 dias até o primeiro ao 15º dia, o fluxo é maior de entrada de receita. Então, organizar o seu fluxo de caixa, principalmente a parte de dívida que vai obter para a empresa dentro desse maior fluxo de recebimento. Por quê? Porque tu vai ter caixa para pagar aquela dívida dentro do período. Perfeito. Às vezes a pessoa não faz uma boa organização de fluxo de caixa, coloca uma despesa lá pelo dia 20. E aí só que aquele período financeiramente não tem dinheiro. Por quê? Porque é um período que não entra tanto dinheiro na empresa. Então, ajustar isso. As minhas dívidas, elas são... as minhas receitas, elas são mais bem feitas dentro do período do primeiro ao 15º dia. Então, eu vou colocar todas as minhas despesas, todas as minhas duplicatas, trazer ela para esse período, porque eu vou ter fluxo de caixa para pagamento. Para segurar a onda. Perfeito, perfeito. E pegando o que você falou... Eu posso também começar a fazer uma reserva, que a gente chama de necessidade de capital de giro. Eu não quero trazer termos muito técnicos aqui, mas eu posso, dentro de um período, montar uma reserva para segurar a onda desse tempo que eu não tenho dinheiro. Então, respondendo a pergunta da Maria, você precisa ter um planejamento financeiro e quem vai te dar esse planejamento é montar um fluxo de caixa correto. Entrada e saída e no mínimo um olhar de 6 meses, tá? Você precisa olhar como entra e sai o teu dinheiro e aí entra 100 mil e sai 97. Uma média de 100 mil, 97, ou seja, te sobra 3 mil por mês. Então você consegue montar um negócio com 3 mil reais em 6 meses ou 2 anos, ou 12 meses ou 24 meses. E o que acontece, Anderson? Quando as pessoas elas querem expandir, como elas não montam um planejamento financeiro, elas vão para onde? Correm para onde? Para banco. Que é um custo muito alto de dinheiro. Então, em vez dela ter feito um planejamento,
ter pego um valor para expandir, para fazer grana, ela vai trazer para dentro do fluxo dela onerar um valor que não tem de saldo no final. Perfeito. E aí acaba porque ela vai ter que pagar 2 vezes. O fluxo negativo e acaba virando a bola de neve de dívida. Perfeito. Como não enxerga, acontece isso. Aí tem que ter realmente o estudo financeiro do fluxo de caixa para que a coisa possa realmente ser tomada a decisão da melhor maneira possível e fazer as coisas acontecerem de maneira positiva. Perfeito. Tá fazendo sentido para você essas 2 perguntas? Foram perguntas, gente, muito pertinentes, muito inteligentes. A gente está recebendo umas perguntas assim de pessoas realmente que a gente percebe que precisam de ajuda, mas tem um insight muito legal, né? Perguntas que a gente escutou. Então, fica aí. O próximo bloco a gente vai trazer mais perguntas, mais dúvidas de pessoas que estão interagindo com a gente e quem sabe não seja a sua dúvida. Então, não sai daí, porque a gente já está de volta.